direitos difusos, difuso, processo coletivo. Por quê? Processo coletivo o processo coletivo é uma subespécie do processo civil, não é? Agora, por que é coletivo? Na realidade, o processo é coletivo não porque o processo seja coletivo, esse aqui é o dilema, não é? É porque nós vamos trabalhar com uma espécie de processo que tem como objeto, tem como finalidade proteger, resguardar, assegurar, garantir os chamados direitos coletivos, né? O processo ele é trabalhado com sujeito, objeto e forma, e no objeto nós trabalhamos, sempre o processo é trabalhado tendo como objeto o direito material, mas o direito material, nos processos que foram estudados até agora, nos semestres que vocês estudaram processo civil, aí 4 ou 5 semestres, a partir da teoria geral do processo civil, ali era tudo para trabalhar a hipótese da defesa dos direitos individuais, né? Porque o processo em si mesmo ele não tem diferença nenhuma. Você coloque dois processos, vamos raciocinar em cima de um processo físico. Coloque dois processos em cima de uma mesa, um processo na defesa de direitos individuais e um processo na defesa de direitos coletivos, aí um chamado processo individual, outro chamado processo coletivo. E qual é a diferença que você vai ver? Nenhuma. Todos os dois têm as mesmas coisas, tem uma capa, uma petição inicial, contestação, a forma de produzir a prova é a mesma. Quer dizer, o processo não vai ter nada de diferente. O que é diferente? A espécie de direito que esse processo trabalha, e ele visa proteger, garantir, resguardar, assegurar e assim por diante. Em um processo é o direito subjetivo, direito individual. É todo o processo que foi estudado. Em outro processo é o direito coletivo, certo? E aí é por isso que se chama, para se diferenciar do outro, de processo coletivo. Agora, isso também atende ao que está ali, logo no artigo 3º, 4º, 5º da Constituição ali, quando trata dos direitos fundamentais e direitos e garantias individuais e coletivas. Então, a Constituição prevê direitos e garantias individuais e coletivos no campo do direito material, e aí nós precisamos do processo no campo do instrumento, do meio de proteção desses direitos, que defenda, que proteja, que resguarde o direito individual e que proteja e resguarde o direito coletivo, tá certo? Nós poderíamos também dizer que o processo coletivo é uma espécie de processo especial, mas já tem um processo especial. Você já tem o último processo que vocês viram foi processo ou procedimentos especiais, não é isso? Bom, aí aqui seria também processo especial, sim, aqui também é processo especial, é um especial mais especial do que o especial. Né? Agora, aqui ele é especial mais pelo objeto desse processo. Você veja, eu estou falando aí de um objeto diferente do objeto do outro. Ele é mais especial por isso. Quanto ao procedimento, a questão da especialidade quanto ao procedimento, nem tanto. Agora, os outros processos são especiais e são assim considerados em razão mais do procedimento. Os procedimentos, o direito protegível, o protegido é o mesmo, é o direito individual. Os processos, quais os processos especiais, professor? Aquele lá do Código de Processo Civil, aquele título do Código de Processo Civil que trata dos procedimentos especiais. E mais, os procedimentos especiais em leis extravagantes, como ação de despejo, mandado de segurança individual, são processos especiais também, não é? Em leis extravagantes e tantas outras espécies de ações, né, em leis extravagantes. Esses são os processos especiais e chamados assim de processos especiais em razão mais
do procedimento. Agora, esse daqui é um processo especial em razão mais do seu objeto. Não é? Eu queria também informar para vocês que esse processo, na forma como ele é visto aqui, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, só existe praticamente aqui. De mais de 1.000 cursos de direito no Brasil, não tem uma dezena de cursos que tenha o processo coletivo na forma que tem a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E como é essa forma, professor, daqui e por que se diferencia dos outros? Vamos ver por quê, as duas coisas. Primeiro, aqui nós temos uma divisão do processo coletivo numa espécie de teoria geral do processo coletivo, né? E os processos coletivos em espécie, ou as espécies de processo coletivo, tá certo? Agora, em outras faculdades, como isso é trabalhado, em outras faculdades não é trabalhada essa primeira parte da teoria do processo, e nem tem essa denominação em regra. As outras faculdades de direito têm, às vezes, ou inclui alguns dos processos especiais aqui, coletivos, dentro dos próprios procedimentos especiais, como ação civil pública, ação popular, mandado de segurança, inclui dentro dos procedimentos especiais mesmo. Algumas fazem assim, e outras criam um outro, vamos dizer assim, como a universidade criou o processo coletivo, outros criam um chamado processo constitucional ou tutelas constitucionais, entendeu? E aí, dentre esses processos constitucionais, trabalha o quê? Trabalha a ação civil pública, ação popular, mandado de segurança, o controle de constitucionalidade concentrado. Aí nós temos muitos processos que nós também aqui vamos estudar, certo? Só que nós aqui vamos estudar sob duas perspectivas diferentes. Uma visando uma teoria geral do processo. Por isso que nesse roteiro aí, minha gente, vocês vejam que tem duas unidades no roteiro. A unidade 1, essa unidade 1 é exatamente o que eu estou falando aqui de uma... estou falando de uma teoria geral do processo coletivo, não é? E a unidade 2, e aí trabalha com as espécies de ações coletivas. E que espécies de ações são essas? Aí são as ações civil pública, popular, mandado de segurança coletivo, ações coletivas do Código do Consumidor, ação de improbidade administrativa, ação anticorrupção das empresas, ações de controle de constitucionalidade concentrada, ação direta de inconstitucionalidade, declaratória de inconstitucionalidade, arguição de descumprimento de preceito fundamental, aí vem a mandado de injunção, vem uma série de outras ações em matéria eleitoral, ações judiciais eleitorais. Então, nós temos aí uma série de informações, dados e elementos que podem ser trabalhados dentro das chamadas espécies de processos coletivos, certo? Nós vamos ver as duas coisas. Professor, mas para eu ver isso, para eu saber disso, o que é que eu preciso? Bom, o primeiro ponto era assistir a aula, né? Era bom. O segundo, estudar nas próprias aulas. Beleza, então nem precisa de comprar livro. Se vocês quiserem, não precisa de comprar livro, não. Por quê? Porque agora nós vamos ter, como estamos tendo agora nesse período de aulas virtuais, nós temos as aulas gravadas, né? As aulas são gravadas e depois são postas no YouTube do meu site, profbarros.adv.br, certo? E podem essas aulas vocês assistirem depois. Agora, tem também aí uma bibliografiazinha, né, para poder vocês conhecerem pelo menos algum livro, saber que existem livros em matéria bibliográfica da matéria, né, sobre a matéria. Então, aí no roteiro também tem uma bibliografiazinha de 20 ou 30 livros sobre o assunto, né? São livros mais
muitos mais os clássicos para poder ser trabalhado bem a matéria, né? Nas suas raízes, nos seus conhecimentos. Aí nós temos, inclusive, um livro que eu chamo sempre a atenção, que é o da Ada Pellegrini de novo. Esse livro é o primeiro livro existente no Brasil sobre processo coletivo. Esse livro, A Tutela dos Interesses Difusos, ele é de 1984, né? Publicado pela editora Max Limonade. Para vocês terem uma ideia, esse é o primeiro livro. Você veja como nós estamos diante de um ramo de direito muito novo. Primeiro livro de doutrina, que nós podemos chamar assim, de direito processual coletivo no Brasil, é essa obra aí, Tutela dos Interesses Difusos, de Ada Pellegrini de novo. Veja que coisa interessante, não é? Bom, pessoal, além dessa... Deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui uns livros que eu estava... Além dessas informações que eu estou passando aí para vocês, nós temos uma questão de metodologia. Como é a metodologia, como é a avaliação, o objetivo aqui. O objetivo num curso de graduação é vocês terem um certo domínio da matéria no que diz respeito à compreensão dessa matéria, dos seus conceitos, das suas classificações, natureza jurídica dos institutos. É isso que se estuda num curso a nível de graduação. Vocês não fiquem impressionados pelo fato de vocês já estarem assim no final do curso, já, e dizendo, nossa, eu já estou terminando o curso de Direito e não sei nada. Olha, é possível a gente ter essa sensação. Eu mesmo tive essa sensação, né? Quando eu estava terminando o curso de Direito, achava que não estava sabendo de nada ainda. Mas se vocês têm essa sensação, ótimo, que beleza, graças a Deus. Porque se vocês dissessem que estavam sabendo, eu ia ficar muito triste, porque eu seria a pessoa mais burra do mundo, porque até hoje eu estudo direito e processo e ainda não aprendi direito. Então, eu ia me sentir, nossa senhora, a pessoa mais insignificante na face da Terra, não é? Olha, a faculdade só dá duas coisas na graduação. Preciso que vocês entendam isso. Uma é exatamente a capacidade, a possibilidade de você estudar. Só. Vocês aprendem aqui o quê? Técnicas de estudo do direito aqui, por exemplo. Eu vou trabalhar isso com vocês, porque não dá para ser mais do que isso, não. Agora, vocês tendo já uma certa... Aí, por que passa 5 anos para isso, professor? Exatamente para você ter uma certa habilidade em saber estudar direito. Tem que passar 5 anos. Aí, depois que você sai da faculdade, aí é que você vai estudar. Não era para fazer curso, não. Vocês vão fazer curso depois. Vão querer assistir aula pagando, porque a universidade é de graça, coisa de graça, não vale muita coisa, não vale muita coisa, não. Aí depois querem pagar cursos para aprender. Não. O aprendizado começa aqui. Mas primeiro você aprende a estudar. Aí você depois vai estudar. Pega livros, trabalhos, uma boa bibliografia e vai estudar. Vai estudar o texto da lei, como eu vou ensinar aqui como é que se estuda um texto da lei, né? É isso que vai se fazer. Esse é um primeiro grande objetivo que a universidade dá. E vocês aproveitem isso o máximo possível. O segundo é a habilitação. O que é a habilitação? A habilitação é você receber o diploma, aí você pode agora fazer um concurso logo para a OAB. Já vai poder advogar, depois de passar na OAB. Vai se inscrever na OAB.
Depois você já pode fazer, depois daí por diante, concursos de nível médio ou de nível universitário, que não exijam lápis temporal. E vai estudar, porque com o tempo, a partir de 3 anos, você já pode fazer para promotor, para procurador, para juiz, para isso, para aquilo, aquilo outro. E você tem o que eu chamo de habilitação. A habilitação é importante, porque sem você ter isso, você não faz nada disso na vida. Então, olha, a universidade dá essas duas coisas na graduação: a capacidade, a possibilidade e a habilidade técnica para você estudar. Segundo, lhe dá a famosa credencial para você poder fazer algum concurso na vida e poder entrar no campo profissional e assim por diante. Bom, aí lhe dá outras habilidades. Você pode ser político, né? Porque se você for político, minha gente, não se engane não que você vai ser um aplicador da lei também. Se você for um administrador, você vai ser aplicador da lei. Inclusive no sentido técnico que se fala da administração. Se você for um legislador, se você for um parlamentar, em qualquer seara, você vai ser o intérprete autêntico da lei. Olha aí. Vai trabalhar com o direito também. Você vai ser o intérprete autêntico da lei como parlamentar. Olha aí. Então, dá essas habilitações. Então, tem que dar habilidade e habilitação. Né? Habilidade e habilitação. Se adquirindo isso, aí você tem aí um horizonte que é o que a vista alcança para você realizar o que quiser. Né? É por aí. Né? Não fiquem muito impressionados pelo fato de dizer que não está sabendo. Eu, quando estava saindo da faculdade, eu olhava os professores dando uma aula assim, eu dizia, meu Deus do céu, será que um dia eu tenho condições de ser um professor desse, de dar uma aula, de ter o domínio do conhecimento de uma matéria dessa? Porque agora eu não tenho condições de dar uma aula a ninguém, de nada, do direito. Então, eu olhava assim e dizia, não acredito não. Pois é, mas não se preocupe, porque o tempo se encarrega de resolver isso. Agora, tem um detalhe, não é você ficar esperando o tempo passar, não. Não. É o tempo com muito estudo, aproveitando esse tempo para estudar. Aproveite o tempo para estudar, que você vai ter muita possibilidade de sucesso na vida por todos esses caminhos que você vai percorrer. Então, esse é um dos objetivos da minha matéria, que deve ser, para mim, isso é um objetivo para todos todos os ramos do direito, todas as espécies de ramos de direito, certo? Bom, para isso, nós temos que ter uma metodologia, né? Como é que nós vamos trabalhar a questão da metodologia, como é que nós vamos trabalhar? Aí nós temos que ver aqui, num campo mais genérico, nós estamos estudando uma ciência, a ciência do direito, no campo específico, que é a ciência do direito processual. Né? Quando se estuda uma ciência, aí vem aquela história. A ciência é um campo de abstracionismo, a visão é muito abstrata das coisas. Eu quero ver isso na prática, eu quero saber a prática das coisas. Bom, aí a ciência, nesse estudo do abstracionismo, o abstracionismo vai para os conceitos, a classificação das coisas. Isso quando você começa em medicina também é assim, você primeiro tem que ter uma base de conceitos, de conhecer, saber, ter um domínio, mais ou menos, da linguagem, o domínio sei lá, na medicina lá, de determinadas parte do organismo da pessoa humana para saber como é que se denomina cientificamente, você vai ter que ter isso. O direito também tem isso. Não é? Aliás, o direito, tudo é a linguagem, né? Tudo está na linguagem. As outras ciências também precisam da linguagem para poder você entender, compreender, não é? Dentro da forma técnica, científica, para poder ter o domínio da matéria, do assunto, do tema
versado, né? Pois bem, eu quero pedir aqui que vocês me concedam aí um minutinho para eu fazer eu vou literalmente ler aqui uma meia página só de algumas ideias com relação a essa questão da ciência do direito, como é que nós vamos estudar, como é que deve ser vista. E eu digo para vocês que o livro, vocês se não pagar ainda, ou se estão pagando, ou vão pagar, é de direito tributário. É o curso de direito tributário esse daqui, de Paulo Barros de Carvalho. Paulo de Barros Carvalho. Curso de direito tributário. Paulo de Barros Carvalho é um autor que tem, no Brasil, um dos grandes especialistas na precisão linguística da linguagem do direito, né? E ele é preciosista demais em matéria de definição dos institutos jurídicos, das ideias, de como se estuda o direito. E ele diz o seguinte: muita diferença existe entre a realidade do direito positivo, uma coisa é o direito posto, o direito positivo, tá certo? E a realidade da ciência do direito. Preste atenção aí o detalhe, tá vendo? Uma coisa é o direito posto, o conjunto de normas jurídicas existentes em um determinado grupo social, vamos chamar assim. Então, no caso nosso, seria as regras de direito do Brasil, conjunto de regras jurídicas existentes em vigor no Brasil. Aí nós chamamos do ordenamento jurídico, nós chamamos do direito vigente, nós chamamos de direito posto, de direito positivo e assim por diante. Uma coisa é esse conjunto de normas, não é? Outra coisa é a ciência do direito. Aí ele diz, essas duas coisas para ele são dois corpos de linguagem, dois discursos linguísticos, cada qual portador de um tipo de organização lógica e de funções semânticas e pragmáticas diversas, tá certo? E aí ele diz o quê? Esses dois elementos, ciência do direito e direito posto, o conjunto de normas de um determinado ordenamento jurídico, nós estamos aí trabalhando com o quê? Nós estamos trabalhando com o direito positivo e a ciência do direito. Ambos têm o seu extrato linguístico ou de linguagem, porém de cunho a ciência do direito, né? A ciência do direito a linguagem é descritiva, tá certo? A ciência do direito é um discurso descritivo, descreve normas jurídicas, enquanto o conjunto de norma o direito, a ciência do direito é um discurso descritivo. Enquanto o conjunto de norma, a linguagem é prescritiva, prescreve comportamentos. Então, diante disso, ele diz: a ciência do direito cabe descrever esse enredo normativo, que é o conjunto de normas, ordenando, declarando sua hierarquia, exibindo as formas lógicas que governam o entrelaçamento das várias unidades do sistema e oferecendo seus conteúdos de significação, tá certo? Agora, o objeto da ciência do direito há de ser precisamente o estudo desse feixe de proposições. Vale dizer, o contexto normativo tem que ter por escopo ordenar o procedimento dos seres humanos na vida comunitária. O cientista do direito vai debruçar-se sobre o universo das normas jurídicas, observando-as, investigando-as, interpretando-as e descrevendo-as segundo determinada metodologia. Como ciência que
o produto de seu trabalho terá caráter descritivo. Isso na ciência do direito, descritivo, descreve. Utilizando uma linguagem apta para transmitir conhecimentos, comunicar informações, dando conta de como são as normas, de que modo se relacionam, que tipo de estrutura constroem e, sobretudo, como regulam a conduta intersubjetiva das relações humanas, tá vendo? Mas, ao transmitir conhecimentos sobre a realidade jurídica, o cientista emprega a linguagem e compõe uma camada linguística que é, em suma, o discurso da ciência do direito, certo? Minha gente, esse primeiro capítulo desse curso de direito tributário é fantástico. Esse é o primeiro capítulo, eu li aí uns trechozinhos das 2 primeiras páginas só, certo? Só para vocês terem uma ideia, porque é esta a forma. Olha, isso daí são técnicas de você já ir compreendendo. Olha, o que é o direito? O que é o direito? Meu Deus do céu. Essa pergunta, se feita desse jeito, vocês podem dizer qualquer coisa aí. Agora, será que você está respondendo o que é o direito diante do que eu estou querendo que seja a resposta do direito? Eu estou querendo a resposta do direito como ciência, o direito como conjunto de normas, no aspecto sociológico, filosófico, jurídico, ético. Olha aí. Então, minha gente, olha, só responder o que é o direito já não é fácil, porque já é uma coisa complexa. Eu sei que isso tudo vocês já viram, eu estou apenas relembrando hoje, porque nós estamos no retorno de semestre, né? Aí a gente às vezes esquece as conexões. E o que é o aprendizado? O que é você ser um grande conhecedor das coisas? É fazer conexões, fazer conexões. Então, olha, aquilo que você estudou, ou deveria ter estudado, lá na parte dos 2 primeiros anos do curso de Direito, aquilo dali era muito importante, ou é muito importante, porque é isso que eu estou falando aqui, de forma muito abreviada, né? Vocês passaram aí 2 anos estudando o quê? Filosofia do direito, sociologia jurídica, hermenêutica, teoria geral do direito, história do direito. Ai, meu Deus, para que é isso? Isso é tudo. Isso é tudo, certo? E aí, para ajudar, você veja como é interessante, para ajudar nessa parte teórica, eu vou indicar aqui mais outros autores. Nós temos esse livro aqui, não sei se vocês estão vendo aí, acho que dá para ver, né? Esse livro é As Regras do Direito e as Regras dos Jogos. Já ouviram falar desse livro? Não. As Regras do Direito e as Regras dos Jogos. Ensaio sobre a teoria analítica do direito. Ensaio sobre a teoria analítica do direito. Esse livro é do autor Gregório Robles, é traduzido no Brasil por Poliana Maia. E é publicado no Brasil pela Noeses. Noeses é uma editora do próprio do grupo do escritório do professor Paulo de Barros de Carvalho, certo? Esse livro ajuda muito a gente entender o que é o direito. Nós temos um outro aqui, que é um livro que eu acredito que vocês já ouviram falar dele também, né? Esse daqui. Esse livro é de Lorival Villanova. Lorival Villanova foi um grande jurista, filósofo, teórico do direito, é um dos maiores conhecedores de direito do Brasil, que era pernambucano, né? Professor da Universidade de Pernambuco, da Universidade Federal de Pernambuco. Esse livro dele é As Estruturas Lógicas e o Sistema do Direito Positivo. Esse daqui já é um livro de uma leitura um pouco mais pesada, né? A leitura dele não é fácil, a leitura dele é uma leitura bem mais pesada. Mas para vocês que já estão terminando direito, hoje já facilita bastante. Quando vocês estavam começando, a leitura desse livro era praticamente impossível, né? Hoje, a leitura dele já ajuda bastante. E outro livro aqui, para ficar nessa parte geral, é esse outro aqui, que é de um autor argentino, mas muito bom. Esse autor é Carlos Santiago Nino.
Esse autor é no nível de um Dworkin da vida, viu, minha gente? Não é um autor qualquer. O livro é a Introdução à Análise do Direito, certo? Nesse livro nós temos muita coisa boa, a ciência do direito, a interpretação das normas jurídicas, o conceito básico do direito, a definição de direito, o conceito de norma jurídica, a valoração moral do direito, esse capítulo é excelente, e vai por aí afora, certo? Bom, ao lado desses autores, nós temos aí um grande autor que é muito falado hoje, que é Dworkin, que é americano, onde tem 2 livros dele, de O Império do Direito e Levando o Direito a Sério, né? Em espanhol é Direito em Sérias, porque Levando o Direito a Sério, né? Esses livros são fantásticos. Ele tem muitos livros e hoje vocês vejam o seguinte: na minha época já existiam esses livros, na minha época de faculdade. Agora, se trabalhava, ouvia ao menos falar, não tinha nenhum traduzido para uma língua mais acessível. Só quem lia em inglês, a Léa de Oca, esse daqui, o de Nino não, que era em espanhol, vai lá. Né? Mas é um livro mais novo. Né? Não se tinha, minha gente, o que se tem hoje. Então, aí eu quero dizer que você tem que ter uma base teórica para poder entender. E aí entender isso, essa parte que eu falei aí da ciência do direito e do direito posto. Aí o direito posto é o objeto da ciência do direito. Então, nós estamos aqui para estudar a ciência do direito. E estudando a ciência do direito, nós estamos estudando o quê? Nós estamos estudando o direito posto. Ao se utilizar a linguagem descritiva da ciência do direito, é para entendermos o objeto dessa ciência. Qual é o objeto dessa ciência? É exatamente o conjunto de normas existentes em um determinado país, no nosso caso, certo? E que nós vamos entender esse conjunto de normas, entender a forma prescritiva dessas normas, porque a linguagem lá é prescritiva, através da ciência do direito. E o que eu quero dizer com isso? Que é essa a primeira parte da nossa metodologia. Nós vamos estudar aqui, e algumas aulas, os roteiros vão ser textos de leis. Ih, professor, fazer leitura de texto de lei é um saco. Talvez seja, não sei. Mas não é. Eu não vou trazer aqui o texto de lei para a gente ler. O artigo tal diz isso. Bom, claro que tem que dizer também. Mas aqui nós temos que pegar esse texto de lei, utilizar da linguagem da ciência do direito, a fim de que se possa compreender, entender na sua completude a linguagem e o normativo prescritivo que existe na norma, certo? Então, o trabalho aqui vai ser esse, é uma metodologia de analítica, por isso tem aqui o autor, ensaio sobre a teoria analítica do direito, que eu falei aqui, para a gente entender o direito utilizando a linguagem da ciência para compreender e conhecer o direito, que o direito posto, o direito positivo, a ordem jurídica vigente, isso daí é o objeto da ciência do direito. Nós vamos fazer ciência estudando o seu objeto. O objeto da ciência do direito é o direito posto, o direito positivo, o conjunto de normas jurídicas existente no país, o ordenamento jurídico vigente. Certo? Olha aí, isso é muito importante, porque esse é o trabalho do intérprete, do aplicador. Todos nós somos intérpretes e aplicadores do direito, todos nós. Cada um com seu papel, com uma finalidade. Qualquer cidadão, mesmo que não seja formado em direito, ele é um intérprete e aplicador da lei, é um intérprete da lei. Por quê?
ele precisa entender que determinada coisa é certa, é errado, que determinado negócio eu posso fazer, não posso fazer. E onde é que eu sei que um negócio eu posso fazer, não posso fazer? No direito vigente. Pois é. Por que é que nós estamos aqui, eu dando aula e vocês assistindo aula? Não sei se estão assistindo, mas estão aí, botaram e ligaram, mas mas não estão me ligando. Ligaram as câmeras, mas não me ligam. Então, é outra coisa, são duas coisas diferentes. Uma coisa é ligar a câmera, outra coisa é ligar o professor. Não está ligado o professor. Então, tem essa parte. Pois bem, mas nós estamos aqui por quê? Nós estamos aqui por causa do direito vigente. Se nós não tivéssemos uma ordem jurídica que autorizasse isso, nós não estávamos aqui, não. Essa que é a realidade, viu, minha gente? O direito tem essa importância. O direito tem a importância de você até dizer que não gosta do direito, não quer saber do direito. Pois é, o direito permite até isso, né? O direito é a coisa pior do mundo. Eu tenho o direito de dizer isso, olha que beleza. O direito tem isso, né? O direito é a melhor coisa do mundo. Eu não tenho o direito de dizer isso. O direito pode ser a pior coisa do mundo, pode ser a melhor, não interessa, mas você está tendo o direito de dizer isso, né? Isso já é uma grande vantagem, né? Tem isso, né? Pois bem, essa é uma das metodologias. E aí nós vamos estudar, como eu falei, trabalhar técnicas de compreensão utilizando esses recursos, a linguagem da ciência do direito para entender a linguagem prescritiva do objeto da ciência do direito, que é o próprio direito, vistos o direito aí sob um conceito de direito no campo jurídico. Né? Bom, vamos trabalhar o processo coletivo também sob uma perspectiva muito importante. Essa vai ser falada todas as aulas vão vir exatamente o sermão da repetição, né? Porque nós vamos trabalhar o processo sob uma perspectiva que é o que se trabalha toda a relação jurídica existente no globo terrestre. Eu não sei se em outros planetas, pode ser que existem outras formas, eu não sei, mas no mundo aqui globalizado terrestre, o que eu vou dizer vale em todo lugar, em qualquer lugar que você esteja. Que é o quê? Trabalhar as relações jurídicas através de três elementos. Que o Cândido Rangel Dinamarca chama os elementos da demanda. Quais são os elementos da demanda? Os elementos da demanda eles são subjetivos, objetivos e formais. Né? O elemento subjetivo, os sujeitos da relação jurídica. O elemento objetivo é o objeto da demanda. E o elemento formal, ou a forma. No campo processual, nós temos o quê? Os sujeitos da relação jurídica, no polo ativo, no polo passivo, e de outra forma que ele participe, como terceiros interessados, como escrivão, como auxiliar judiciário, como estagiário, como advogado, procurador, como perito, e vai por aí afora. Isso tudo é sujeito do processo. De qualquer forma que ele participe, é sujeito do processo. Agora, para identificar mais ou menos, de forma mais direta, a relação jurídica, sempre, lá em teoria do processo, eles começaram a ver exatamente o juiz, autor e réu, aí a história da relação jurídica angular, triangular, aquele blá, blá, blá. Eu só sei o seguinte, e é importante que saiba que nós temos no elemento subjetivo os sujeitos da relação jurídica, que são todos aqueles que, de uma forma ou de outra, participam do processo. Pronto, essa é a forma que hoje vocês, como já estão terminando a última etapa de um processo civil,
tem que ver o processo já sob essa perspectiva. Se vocês viram, bom, professor, eu pensava que o sujeito do processo era só autor e réu, o juiz. Pois é, já põe aí, olha, outro dadozinho no pacote de informações sobre a matéria. Inclui aí todos que participam de uma forma ou de outra são sujeitos do processo. Os procuradores, advogados, Ministério Público, as figuras de intervenção do terceiro, o escrivão, o auxiliar da justiça, o oficial de justiça, quem quer que seja, são sujeitos do processo. Olha aí como é interessante. Então, a visão agora já é talvez um pouco diferente daquela visão dos três sujeitos lá da relação jurídica processual, quando a gente estava estudando teoria geral do processo. Não sei se o professor foi além disso ou se não foi. Bom, e o que é outro elemento mais tão importante quanto o sujeito, talvez o mais importante, talvez não, com certeza o mais importante dos elementos da demanda, o objeto. E o objeto, nenhuma demanda, especificamente falando das demandas jurisdicionais, é a causa de pedir e o pedido. É o que nós argumentamos, sustentamos como viciado o ato, como forma de reparar o dano, como forma de impor uma obrigação de fazer, de entregar, qualquer que seja, declarar o direito, tudo aquilo que eu argumento é o objeto. Não é? E o pedido que é formulado, a causa de pedir com o pedido formam o objeto do processo. Tá certo? Olha aí. Então, isso é parte é importante para se já trabalhar com essa ideia. E a forma? A forma, primeiro, são os procedimentos, né? De como cada processo se desenvolve. Por isso que nós temos, por exemplo, no Código de Processo, o Código de Processo Civil hoje é interessante. Ele traz na parte do processo da teoria geral e do processo de conhecimento, que o Código agora fez uma divisão das disposições gerais de uma teoria geral do processo, certo? Ou de normas gerais aplicáveis a todo e qualquer processo, e depois um processo de conhecimento. No processo de conhecimento, o que o Código diz? O processo de conhecimento é um processo comum. E ele trabalha o processo comum, tanto os de ritos especiais, como os não especiais. Tudo é processo comum para ele, para o Código agora, certo? Agora, por que são especiais? Especiais porque eles têm procedimentos, certo? Que são diferentes do procedimento geral, do procedimento do processo de conhecimento genérico, certo? Então, aí você pega cada um dos procedimentos especiais, ou dos chamados processos especiais, você vai ver que cada um tem um procedimento. Pode ser concedido uma liminar inicialmente, pode ser feito isso, pode ser realizado uma audiência, tem um procedimento diferente. Qual é o procedimento comum? O procedimento comum é fazer a citação. Todos têm citação. Às vezes muda o momento em que essa citação é feita, às vezes muda com relação a que antes da citação se determine tomar alguma outra providência. Nós vamos ver aqui nos nossos procedimentos, que nós vamos ver, que a citação não denomina, em alguns, a citação não denomina citação, denomina-se notificação, e assim por diante. Então, nós temos uma série de peculiaridades. Nós temos processos que são especiais pela natureza duplos que eles são, e eu vou falar disso lá nas ações de controle de constitucionalidade, por exemplo. Nós vamos ver que esse instituto vai aparecer, e nós vamos falar sobre ele, mas que isso tudo vocês já viram lá em procedimentos especiais. Por que que os procedimentos são especiais? Né? Então, natureza dupla do processo, a matéria tratada, o procedimento desenvolvido, o rito processual imposto pela lei, isso tudo é forma de procedimento especial, tá certo? Aí o Código tratou a ambos de procedimento comum, processo comum, certo? De um procedimento comum. Agora,
Esse outro processo aqui que nós estamos trabalhando, que é o processo coletivo, também é um processo especial. É um processo especial, primeiro, pela natureza da matéria que ele trata, ou seja, pelo objeto do processo. O objeto desse processo é diferente do objeto de todo o processo que foi estudado até agora. Por quê? Porque se estudou, vocês estudaram processo na defesa de direitos individuais, que tem como objeto os direitos individuais. Agora, um processo que tem como objeto os direitos coletivos. Só o objeto do processo já indica ser um processo especial, já é diferente do outro. É especial porque é diferente do outro. Diferente em razão de quê? Aqui, primeiro, é da matéria, é do objeto, tá certo? Os procedimentos com relação ao rito também, às vezes, nós temos alguns que são diferentes. A nomenclatura dos institutos é muito diferente. A linguagem que é utilizada nele é muito diferente. Então, olha, o que é se saber na universidade, numa graduação? É ter que se saber tudo isso. Eu, com esses informes, eu já começo a ler um texto de uma lei e já vou dizer, essa lei tem natureza processual, ou essa lei tem natureza material, essa lei trata da ação tal, ou da ação qual, ou essa lei não trata de ação nenhuma, só trata de direito material. Olha aí, você entrega a um leigo o texto da lei, ele vai poder fazer isso? Não vai. Você também, antes de passar na faculdade, não vai poder fazer isso. Não é? Aí você vê lá, juízo competente, aí você diz, juízo competente, se você está formado em direito, você sabe que um juiz competente é muito diferente da visão que um leigo tem de um juiz competente. Se você disser a um leigo, olha, a lei aqui está dizendo que o juiz competente, ele diz, mas esse juiz aí eu já ouvi falar que não é muito competente não, doutor. Olha. Ou, por outro, você diz, olha, eu não vou ajuizar essa ação, ou você não pode ajuizar essa ação desse juiz aí, porque esse juiz é incompetente. Mas, doutor, não diga isso não, que esse juiz é considerado como um dos mais competentes. Olha aí, o que é que ele está havendo? Um descompasso na linguagem do que significa competência no texto da lei para a linguagem do significado comum das pessoas. Vai haver um choque. E para você convencer que trata disso, aí lá vem aquela história da crítica. Esse povo se forma para complicar as coisas. Se um médico, um engenheiro conversar comigo, por exemplo, acontece, eu tenho certeza absoluta, se um médico vai conversar comigo, todo dentro de uma linguagem técnica, científica da medicina, ele vai falar 10 minutos e eu não vou entender 30 segundos. Ele vai falar 200 palavras, eu não vou entender 10. Então, do mesmo jeito, é um profissional do direito. Ele vai falar 200 palavras, um leigo não vai entender 10. É assim. Eu sou leigo em medicina, eu sou leigo em engenharia. São poucas palavras técnicas da medicina, da engenharia, que eu entendo. A mesma coisa é de economia, de contabilidade. O que é uma inflação inercial? Eu sei lá o que é uma inflação inercial, certo? Mas um economista, alguém formado na área de economia, de contabilidade, vai rir da minha incompreensão, do meu pouco conhecimento sobre a matéria. Né? Então, é assim. O direito não é diferente, é da mesma forma. Agora, nós que somos profissionais formados nessa área, nós temos a obrigação de não só entender o que os outros falam, mas de falar de acordo com essa linguagem técnica científica. E entender. Aí é isso, minha gente, que a graduação faz. E essa forma de entender a linguagem que está na lei é exatamente a ciência do direito que vai ajudar. Não é? Juízo competente não é no sentido comum da palavra. Juízo competente é aquele que pode conhecer
de um processo, de uma demanda, em razão da distribuição das tarefas dentro da ordem jurídica brasileira, que existe na ordem jurídica uma divisão de tarefas, de cada juiz é competente para isso, para aquilo outro. Existe na Constituição Federal, existe nas leis orgânicas dos estados, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, e vai por aí afora. Então, mas isso é preciso ter passado no curso de Direito. E se eu passei no curso de Direito, eu tenho que ter o domínio disso. Certo? Domínio disso. Não é possível que eu saia. Aí é onde está. Agora, eu não posso sair da graduação sem ter o domínio dessa linguagem e uma compreensão dos conceitos básicos dessa ciência. Eu não posso sair sem isso. Certo? Eu posso não ter o domínio da matéria, mas eu tenho o domínio de que eu entendo mais ou menos a matéria e posso me aprofundar para que eu passe a ter mais do que uma simples compreensão, uma visão crítica, uma visão de completude, incompletude, de defeito, de virtudes, na lei, na posição da doutrina que fala sobre aquele assunto e principalmente da jurisprudência. Como é que eu vou saber que um julgado corresponde à melhor interpretação que foi dada ou à pior das interpretações que foi dada? Se eu tiver, logicamente, o domínio dessa matéria, principalmente o domínio dos conceitos das coisas. Se eu não tiver esse domínio, eu não tenho. Agora, eu já saindo do curso de Direito, eu já tenho condições de dizer, bom, esse julgado, eu estou desconfiando, aí você pode estudar mais aqueles assuntos relativos àquele julgado e ter uma visão crítica dele. Tá? Por isso que o estudo dos direitos vistos sob a perspectiva de precedentes é muito importante, muito interessante, né? Para poder a gente também entender e compreender. É interessante, no Brasil a gente estuda muito visualizando o campo da interpretação da norma jurídica, posta abstratamente na ordem jurídica, né? No sistema europeu e no sistema americano, porque o pessoal acha que só o sistema americano é que é um sistema de precedente. Não. Precedente na forma clássica do sistema americano é o americano e o inglês, tá certo? Mas se você for para a Europa, em qualquer país europeu, seja Portugal, seja França, Itália, Espanha, você vai estudar lá, vamos chamar assim, não vai estudar assim como precedente do sistema americano, mas você vai estudar a casuística, os casos concretos. Você vai pegar um julgado de 1960, 1970, porque também lá uma coisa foi julgada lá na década de 60, 70, está valendo do mesmo jeito. Não é só no sistema americano isso, não, viu? Acabe com essa ideia que se você for estudar qualquer coisa num país desse aí, da Europa, qualquer país da Europa, você não vai estudar texto de lei lá, não, você não vai estudar o direito de lá. Você vai estudar, pegar casos julgados há 20, 30, 40, 50, 100 anos e vai trabalhar exatamente o estudo e análise desse caso. Aqui não dá tempo nem a gente acompanhar o ritmo da jurisprudência, porque semanalmente ela muda, né? Então fica complicado. A gente se apega a estudar o texto da lei, porque é a que demora mais uns dias, né? Mas se for mas mesmo aqui você veja o seguinte, a Constituição em 33 anos já tem 111 emendas. A Constituição, que era para ser ainda originária. 33 anos não deu tempo nem a gente entender o primeiro artigo da Constituição. Mas a gente já mudou 111 vezes as emendas constitucionais. Então, nós temos uma dificuldade enorme. Então, a gente estuda o texto da lei para ver se entende alguma coisa e guarda por uns dias, enquanto ela não muda. Tem isso, né? Inclusive, agora nesse semestre, olha, nós vamos trabalhar uma lei que foi alterada, um dos institutos jurídicos, que é o Instituto da Ação de Improbidade Administrativa, né? A ação de improbidade administrativa sofreu uma alteração agora, que já está consolidada a alteração. Só falta o presidente sancionar. Essa sanção deve sair aí nesses próximos 10, 15 dias, e com certeza, quando a gente for estudar, que vai demorar ainda um mês ou dois, né? Quando a gente for estudar a ação de improbidade administrativa, vai ser já com o texto novo. E eu já vou passar para vocês tudo que foi alterado, já vou dar com as alterações,
certo? Vou dar com as alterações tudo ocorridas. Tá? E podemos fazer alguma análise crítica, mas análise crítica não significa análise crítica em direito, não significa ser contra a norma. Não é isso. Análise crítica significa eu entender e compreender e ter condições de fazer um juízo de valor, positivo ou negativo. Não é só negativo. As pessoas também entendem muito que criticar análise crítica é só de forma negativa. Não, não. De forma positiva também. É uma análise crítica, certo? Isso é difícil na cabeça da gente. Por quê? Porque a gente tem a concepção de crítica só no sentido negativo. Fulano só sabe criticar. Quando diz fulano só sabe criticar, fulano só sabe ser do contra. Só que crítica no sentido jurídico é exatamente bem diferente. Mas que beleza a análise crítica que ele fez, a perfeição com que ele viu que é boa a norma, o instituto jurídico e assim por diante. Olha como é diferente a forma comum da palavra. Então, olha, nós vamos trabalhar muito com a questão da linguagem, porque isso é um dos pontos essenciais, a questão da linguagem, para você poder depois trabalhar sozinho a forma de estudar e aprofundar um assunto. Certo? Você não vai aprofundar um assunto, não vai poder analisar, se não tem o domínio da linguagem. Se não tem o domínio da compreensão dos institutos jurídicos dentro dos seus conceitos básicos e da sua compreensão dentro da linguagem que é aplicável para aquela área da ciência, no caso aqui da ciência do direito, e no caso mais específico nosso, da ciência processual, do direito processual. Entenderam aí? Então, essa questão dessa metodologia, essa questão da compreensão, é um dos objetivos que eu luto, vou trabalhar em cima disso. E no processo coletivo, não esqueça, nós vamos trabalhar sob a perspectiva dos sujeitos, do objeto e da forma. Sujeito, objeto e forma. Isso vai ser repetido demais. Mas um semestre eu repetindo isso 200 vezes em cada aula ainda é a coisa mais insignificante do mundo. Para vocês terem uma ideia, nós estamos, quando eu digo isso, eu também quero dizer para vocês que nós estamos numa área de ciência de conhecimento. O direito é uma ciência de conhecimento. E como ciência de conhecimento, vocês sabem o que acontece? É que nós temos que conhecer, saber, enfrentar, através, primeiro, de uma leitura, né? Depois o aprofundamento dessa leitura, da análise, etc, etc. Se não se fizer isso, nós não aprendemos nunca direito. E isso tem que ser repetido, reiterado. Quanto mais, só se aprende o direito com muita repetição. Toda ciência de conhecimento só se aprende com muita repetição. Não é uma ciência de inteligência. A ciência de inteligência são as ciências técnicas da área de engenharia, matemática, química, física. Essas daí são ciências de inteligência. O direito não adianta eu dizer, olha, eu tenho inteligência suficiente, sem abrir esse livro, eu resolvo aqui as questões que estão nele. Não, o direito não tem isso, não. Direito tem uma vantagem fantástica, que é o seguinte: você não se preocupa em ser inteligente, não ser inteligente quanto matemático. Não, você não vai deixar de aprender direito porque você não é inteligente. Não. Você vai aprender. Como? Eu leio uma coisa, uma pessoa muito inteligente lê um livro desse uma vez, aí diz, rapaz, que livro bom, entendi. Aí que não é muito inteligente, lá não tem o mesmo nível de inteligência, aí diz, rapaz, eu não entendi nada desse livro. Mas aí vai ler uma segunda vez, aí diz, rapaz, entendi agora bem uns 2 ou 3%. A primeira vez não entendeu nada, entender 2, 3% agora já é uma grande vantagem, né? Aí lê uma terceira vez, nossa, rapaz, já entendi uns 5% do livro. Quando ele lê a quarta vez, já vai para não sei. Quando ele lê 10 vezes, já está entendendo aí 50% do livro. Olha aí. Quando ele lê 20 vezes, aí ele está entendendo 100%. Olha, não precisa ser uma pessoa inteligente, basta ser uma pessoa persistente. O direito tem. Mas isso é uma característica que eu estou colocando aqui, de forma aí
caricaturada, logicamente, para mostrar a vocês que as ciências de conhecimento, elas são assim. Elas precisam ser conhecidas, enfrentadas, discutidas, repetidas, reiteradas. É assim, certo? Bom, o direito é assim, certo? Por isso que um cara como eu, que vem lá de olho d'água, trabalhando na agricultura, chega aqui e termina fazendo direito, entendendo direito, tem que estudar muito. Também tem que estudar muito, tem ralado muito. É muito tempo. Por isso que vocês não se impressionem, porque vão sair o curso de direito não sabendo. Claro que vocês vão sair sabendo muita coisa que é o quê? Já tem uma ideia de como é que eu estudo para um concurso. Precisa de fazer esse negócio de fazer curso disso, daquilo, outro. Isso é você querer que os outros estudem por você ficar decorando. Isso é uma coisa horrível. Eu estou falando de estudar você. Você se debruce sobre os livros e vai estudar. Isso sim. Aí você aprende. Agora, você ficar assistindo aula todo o tempo. Não, assistir uma aula é bom. Eu ainda hoje assisto e acho muito bom. Agora, eu acho bom para assistir e compreender, para me facilitar a compreensão de uma explicação, tudo que eu não estava tendo. É como se eu estivesse fazendo a leitura também. Claro que nós também não vamos saber sem ler. Eu estou falando que é uma ciência de conhecimento, nós temos que ler. Mas eu fazer o curso com o intuito de compreender os institutos jurídicos que foram explicados. E não para eu decorar, gravar. Olha, direito não é decoreba, pelo amor de Deus. Direito não é esquema. O esquema é ali para ajudar o raciocínio. Quando a gente fala em esquema de direito, para ajudar o raciocínio. Esses livros de esquema não valem um fósforo riscado. Esses que tem 2, 3 quilos para você levar, precisa levar um carro de mão, não, isso não vale nada. Aquilo não vale nada. Mas vale muita coisa. Ele serve de esquema para você estudar. Pronto. É um roteiro, um livrão daquele, pesa 10 quilos. Serve de quê? De roteiro. Você compra 400, 500, 600 reais, não sei quanto, 700. Aí você comprou um roteiro de estudo. Você não comprou nada para aprender nada de direito, que você não vai aprender direito com aquilo. Aquilo não ensina nem a burro. Quanto mais a pessoas inteligentes, que é da hora do direito. Bom, aí é por isso que a gente vê o quê? Os concursos aí, o seguinte, faz 10 mil pessoas fazem um concurso, passa quantos? 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Imagina. O que é isso? Você quer estudar por esquema? Quer estudar por resumos? Claro que não vai fazer. Vai passar em concurso. Eu, na minha vida, eu exerci 4 atividades na minha vida e todas as 4 só foi por meio de concurso. E todos os 4 eu passei no concurso, inclusive os primeiros que fiz. Quando eu estava na faculdade, fiz um concurso para a Justiça Federal para ser funcionário da Justiça Federal. Fiz o concurso e passei. Quando eu saí da Justiça Federal, quando eu me formei, aliás, fiz o concurso para promotor e passei. Depois, promotor, eu fiz o concurso para juiz federal, fiz o concurso, passei. E aí, quando eu era juiz federal, com 3 ou 4, 5 anos, sei lá, quando eu era juiz federal, fiz um concurso que apareceu para a Universidade Federal para ser professor, passei. Então, existem 4 cargos na minha vida por concurso. E as atividades que eu exerço, e essa atividade que eu exerço de professor foi concursado. De juiz concursado, de promotor concursado e de funcionário da Justiça Federal concursado. Eu não tinha outro, eu nunca tive padrinho, né? Nunca tive ninguém, nunca fui de prestígio. O cara que vem lá do interior, do cabo da enxada para estudar aqui, ou ele vai estudar, amigo velho, ou volta para lá. Só tem 2 caminhos: voltar ou estudar, se quiser ser alguma coisa. Né? Ou por outro, ficar também na mesma condição aqui. Mas se quiser ser alguma coisa, tem que estudar. Agora, tem que estudar porque você não vai ter. Se eu tivesse esperando que os outros me dessem alguma coisa até hoje, eu tinha ficado lá mesmo. Eu não ia conseguir nada, não. Então, consegui o que eu quis na minha vida, com os meus esforços de estudar. O que eu agradeço é a oportunidade de ter existido essas oportunidades, dessas coisas na vida. Uma grande coisa que, para mim, é o maior prêmio, e por isso eu ainda ensino na universidade e sou
muito ainda apaixonado pela universidade, é o ensino gratuito. Se não existe isso, o ensino gratuito na universidade, eu nunca tinha me formado na minha vida, minha gente. Era que eu ia me formar. Eu tinha condições nunca de me formar em nada. E eu estudei desde o, sei lá, que eu nem o que seria hoje, mas na minha época era ginásio, científico, não sei o que lá, tudo era público. E não tive embaraço nenhum de passar em tudo na vida, vestibular, concurso, tudo. Porque eu assistia e ia estudar. Estudar. A coisa mais fácil é um concurso, porque vocês vejam, eu passei em todos que fiz. Passei em vestibular, tudo. Agora, por quê? Porque só exige três elementos. Primeiro, estudar. Segundo, estudar muito. Terceiro, não parar de estudar. Só exige isso. Certo? Se era só isso, eu dizia, bom, se for só isso para mim é café pequeno. Porque estudar eu estudo. E passo. E se botar qualquer outro concurso no Brasil da área de direito, me diga o que é para estudar, me dê o programa, se tiver programa, se não tiver, diga mesmo quais os ramos do direito, que eu vou estudar e eu vou passar. Tem mais essa. Estudo e passo. Não tem esse negócio, não. Não estou fazendo por experiência, não. Estou fazendo para passar, porque eu vou passar. Eu vou estudar tudo e passo, porque no concurso tem uma vantagem. Você estuda o programa que não tem jeito, não dá errado. Vai cair aquilo. Agora, tem que estudar muito. É isso só. E precisa para você ser o que quiser na vida. Certo? Então, as coisas que eu exerci na vida foram, e que exerço ainda hoje, foi por isso. Não fiz o curso para a OAB, porque agora, quando eu voltei advogado, depois que me aposentei como magistrado, não exige. Mas eu queria ter feito o concurso, eu disse, rapaz, eu queria agora o concurso, que eu tinha feito o concurso para ser advogado também. Queria fazer o exame de ordem. Por mim, era para ter. E eu queria fazer, para saber se eu estava em condições de ser advogado. Fiz concurso na minha vida com essa capacidade, com esse negócio. Eu dizia sempre nos concursos, se não for para eu ser um profissional que eu estou querendo ser, não quero passar. Nunca quis, certo? E aí, e todos passei. Então, aquilo que eu achava que deveria fazer, certo, foi reconhecido aí pelas forças da natureza, a força de Deus, o que for, que eu tinha condições de ser aquele profissional daquilo que eu estava me submetendo também. Agora, tive que estudar. Não era também ficar só o tempo esperando, não. E não me formei muito jovem, não, viu, minha gente? Eu me formei na época que vocês hoje têm o desespero de achar que não vão ser mais um profissional na vida. Eu me formei já com 29 anos de idade. Exatamente por quê? Porque eu cheguei aqui para Natal para estudar, eu já cheguei com 16 anos para fazer o ginásio ainda. Naquele tempo, imagina aí. Para fazer ginásio ainda. Por quê? Porque lá na minha cidade não tinha. Eu não tinha condições, não tinha ainda. E depois eu vim arrastado por um tio, praticamente arrastado por um tio que me trouxe, sei lá, viu em minha capacidade de ser uma pessoa que estudava e me trouxe, eu daí enfrentei a vida e tudo enfrentei através de concurso. É assim. Então, vocês também pensem nisso. E essas técnicas que nós vamos estudar aqui, aqui no caso específico para processo coletivo, que vocês estudam em todas as matérias, praticamente as mesmas coisas, só mudam os objetos de cada uma matéria, é para vocês se aperfeiçoarem nisso, em estudar, e depois pegar um livro, pegar livros, pegar o texto da lei e saber ler a lei, ter o domínio da leitura da lei, certo? É isso, é para isso que a universidade trabalha, certo? Então, é isso que você tem que adquirir aqui, ao lado de uma presença, ao lado de uma nota, porque isso daí vai dar a habilitação, que é muito importante. Mas só a habilitação não adianta, porque tem um bocado de gente aí que diz que faz um exame de ordem e é reprovado. O que é que está faltando aí? Olha, tem habilitação para fazer um concurso, fazer o exame, mas está faltando o outro requisito, que é o quê? Estudar. Só isso, estudar.
e saber tudo. Ah, mas professor, eu já vou com 2, 3 exames que faço e não passei. Ah, não está sabendo ainda o suficiente. Será que você estudou nos 5 anos do curso de Direito e aprendeu as técnicas de estudar também para se aprofundar? Será? Pois é, esses concursos que eu fiz na vida, fiz tudo pela primeira vez, nunca fui reprovado nenhum. E fiz tudo da primeira vez e passava muito bem, que inclusive assumia os cargos. Você veja como são as coisas. Não, também não me aperreava, não. Se puder, para mim, eu, quando fui para a Justiça Federal, eu trabalhava no cartório, ganhava salário mínimo. Se ficasse ganhando salário mínimo, teria que viver da vida de salário mínimo. Se passasse no concurso da Justiça Federal, que era, sei lá, 10 salários mínimos na época, pronto, eu ia para lá ganhar 10 salários mínimos. Mas para eu ir para lá ganhar 10 salários mínimos, eu tinha que estudar, tive que estudar. Passei em terceiro lugar. No concurso de promotor, passei em oitavo lugar. No de juiz federal em todo o Brasil, passei em oitavo lugar. No da universidade, passei em segundo lugar para ser professor. Tinha 3 vagas na época, eu passei em segundo. Olha, preenchi uma das vagas aí. Estou até hoje, já vai fazer 29 anos em março do próximo ano. Já. Entendeu? Então, é isso, minha gente. Afinal de contas, nós estamos estudando uma ciência e, como ciência, nós temos que ser um cientista, nós temos que ser um conhecedor e profundo conhecedor dela. É isso que eu quero passar para vocês na condição de... Na verdade, eu gosto, eu acho esse cargo e esse peso da palavra professor uma coisa muito profunda e muito elevada. Eu, na realidade, digo que sou um curioso na matéria que eu ensino e, por isso, eu sou uma pessoa que gosto de passar aquilo que eu já aprendi, que sei, para as pessoas. Eu não gosto, eu tenho a maior honra do mundo, a minha maior honra é ser professor. Eu acho isso uma coisa extraordinária. Embora o salário, né, eu que tenho uma carga horária de 20 horas, só não tenho uma complementação de salário mínimo porque eu incorporei algumas coisas de cargos de confiança que eu exerci na época que era funcionário da Justiça Federal. Senão, como eu passei aí, quando eu cheguei na universidade, como professor, passei não sei quantos anos recebendo um abono salarial para completar um salário mínimo, que não é muito diferente hoje, não. Se eu não tivesse a incorporação, para vocês verem, mas eu acho uma atividade altamente nobre e digna. Agora, como eu acho ela tão nobre e digna, e ela é tão mal remunerada, tão desprezada, tão menosprezada, tão relegada, que eu digo, bom, eu sou apenas uma pessoa que já adquiri alguns conhecimentos na vida e gosto de passar esses conhecimentos para alguém. Pronto, só sou isso. Porque professor não vale um fóssil riscado, então fazer o quê? Para a sociedade, para o povo, então não vou me impressionar, não. Não vou ficar... Eu sou uma pessoa que gosto muito de ensinar. Pronto. Muito bem, pessoal. Com isso daí, nós temos já uma ideia de como é que nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar processo coletivo, repetindo, que tem como objeto o estudo dos direitos coletivos no campo do direito material. Né? Por isso que ele se chama de processo coletivo. O outro processo, civil, é na defesa dos direitos individuais. Aí não se diz processo individual, só quando eu quero fazer uma distinção, eventualmente. Aí o outro é processo penal, o outro é processo do trabalho, o outro é processo administrativo, e vai por aí afora, tá certo? Aqui é processo coletivo, em razão do objeto. E esses outros processos, vocês vejam, também tem a denominação que tem em razão do objeto. Processo penal, o objeto é direito penal material. Processo do trabalho, o objeto é direito material do trabalho. Processo administrativo, direito material administrativo. Certo? E assim por diante. Ok? E para trabalharmos isso, nós temos aí essa bibliografiazinha,
nós temos uma avaliação. Como é, professor? Avaliação, como é que vai ser a prova? Nossa, já estão querendo a prova, eu passo agora. A prova já posso passar. Para vocês entregarem depois, eu dou uma data. Que na realidade é assim. Como eu vejo o direito e como eu vejo como forma de pesquisa, de pensar, você tem que escrever, você tem que falar. Então, você pode dizer, professor, eu quero fazer uma prova oral. A gente faz uma prova oral, tá certo? Não tem problema, faz a prova oral. Se você não quiser fazer a prova oral, vamos fazer a prova escrita. Bom, eu vou dar o trabalho para vocês fazerem. Ainda dou os dias do trabalho para vocês fazerem, certo? Para vocês fazerem e desenvolverem, para poder exercitarem, praticarem, ter a condição de fazer aquilo que vocês vão fazer na prática. O que vocês vão fazer na prática? Escutar uma pessoa falar de uma determinada causa, ou de um determinado caso, e para vocês criarem daquele caso uma causa. E esta causa você vai o quê? Sentar, escrever, trabalhar, pesquisar, olhar. Então, o que eu faço com relação à prova? Que vocês se sentem, pesquisem, se debrucem a escrever algo. Pronto. É só isso. Não é nada do outro mundo. É uma coisa absolutamente normal, rotineira. Eu podia até dizer, na próxima aula vocês tragam um trabalho tal. Já podia dizer agora. Não, vou dar uma matéria, vou dando a matéria, quando completar 10 horas, 20 horas aulas, mais ou menos, aí, olha, vocês vão fazer um trabalho sobre ponto, vai ser, o tema vai ser esse, assim, assim, vocês desenvolvam aí esses temas. Pronto, é isso, tá certo? Então, é uma pesquisa que vocês podem ser uma pesquisa bibliográfica, mas para facilitar, eu ainda digo o seguinte, vocês com as aulas vão ser gravadas. Essas aulas vão ser gravadas e vão ser postas à disposição de vocês, tanto no grupo, certo? Como vai ficar à disposição lá no meu YouTube, né? Depois você dá aí o endereço aí, bota aí o endereço. Quando você bota no grupo, já vem com o endereço do YouTube, não é, Tanagra? Parece que é assim. Então, vocês vão ter condições de rever a aula. Olha, a aula virtual tem essa virtude, tem essa vantagem, certo? A aula presencial, para você acompanhar e depois rever alguma coisa, você vai precisar anotar algumas coisas. Ou por outra querendo, eu, por exemplo, toda a vida liberei que aluno gravasse aula dentro da minha sala de aula. Eu nunca proibir nem vedei gravação de aula, não. Quem quiser gravar, pode gravar. E nessa minha matéria, que é uma matéria muito complicada em termos de bibliografia, é uma matéria nova, vocês viram aí. O primeiro livro de processo coletivo no Brasil é de 84, você veja o seguinte, tem aí 36 anos só, imagine, é uma insignificância de tempo, né? E aí, minha gente, como tem uma dificuldade de bibliografia, de obras, etc., porque, diferentemente dos outros processos, o processo coletivo não existe livro do processo coletivo de tudo que a gente vai ver. Como é que é a obra do processo coletivo? Nós temos, por exemplo, Freddy Didier, no 4º volume da coleção dele de curso de processo civil, ele dá processo coletivo. Mas a parte que ele dá é essa parte da teoria geral do processo coletivo, só. Não vai passar disso. As ações e espécies não dá nada. Fala, referência, dá exemplo, etc., mas não faz nada. Nós temos um autor, L. Lopes Meirelles, atualizado por outros autores mais modernos, que tem lá umas 3 ou 4 ações. Mandado de segurança coletiva, ação civil pública, ação popular, mais ou menos umas 3 ou 4 só. Pronto, é o livro que tem mais ações de espécie. Aí nós temos, por exemplo, outro livro que eu indico, assim, em termos de vocês verem, principalmente nessa primeira parte dessa matéria que nós estamos trabalhando, que é essa parte que eu estou chamando de teoria geral do processo coletivo, é exatamente o de
o Código de Processo, o Código do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto, certo? É uma obra que já vai na 30ª, 40ª edição, não sei quanto, e como ela tem no último capítulo da obra, exatamente o título 3 do Código do Consumidor, a parte do processo coletivo, certo? Então, essa obra é muito boa, principalmente para estudar essa primeira parte da teoria geral do processo coletivo. Agora, os processos coletivos em espécie, esses são mais complicados. Por quê? Porque eles, na realidade, só existem em livros de forma específica para cada tipo de processo. Ação civil pública, e tem muitas obras sobre ação civil pública. Ação popular, tem obras sobre ação popular. Ação de improbidade administrativa, tem muitas obras sobre ação de improbidade administrativa. Mandado de segurança, tem muitas obras sobre mandado de segurança. Coletivo, nem tanto, mas tem já um bocado também. As ações de controle de constitucionalidade, só as ações de controle de constitucionalidade. As ações eleitorais, lá na parte eleitoral, e assim por diante. Então, vocês vejam o seguinte: não existe uma obra do processo coletivo como um todo, porque o processo coletivo ainda não tem um código e ele é composto de um conjunto de normas autônomas de cada espécie de processo que formam o conjunto dos direitos coletivos materiais e, consequentemente, o processo coletivo para a defesa desses direitos coletivos que estão disciplinados, regulamentados, tanto na parte do direito material como na parte do processo, nessas normas jurídicas esparsas, né? Ou extravagantes, ou especiais, né? Lei da ação civil pública, lei da ação popular, lei da improbidade administrativa e assim por diante. Então, é trabalhado dessa forma, dessa maneira, ok? É isso que nós vamos trabalhar, nós vamos ver, vamos trabalhando e vendo como é que se desenvolve esse trabalho, e aí vocês têm que se valer de biblioteca, de Google da vida, e as aulas que eu ministro, minha gente, as aulas, principalmente da próxima aula em diante, nós vamos começar a trabalhar na próxima aula, nós vamos começar a trabalhar exatamente a parte principal do processo coletivo. Qual é o elemento da demanda mais importante do processo coletivo, que é o seu objeto. Né? E qual é o objeto do processo coletivo? Os direitos coletivos. Por quê? Porque é esse direito coletivo que o processo se presta a defendê-lo, se presta a protegê-lo, a garanti-lo e assim por diante, certo? Então, vai se estudar o quê? Nós precisamos saber primeiro o quê? O conceito, a ideia, a concepção, o que é direito coletivo. Porque eu sei, e todos vocês sabem muito bem, o que é direito individual, o que é direito subjetivo, tá certo? Esse daí, desde o primeiro ano, quando vocês começaram lá a introdução ao curso de Direito, foi começando a ver já o conceito de direito subjetivo. Isso daí vocês já repetiram 6 ou 8 semestres. Cada matéria sempre fala disso. Além das partes das teorias, muito, direito subjetivo, direito individual. Agora, os direitos coletivos, nós vamos ver agora. Vamos saber agora, certo? E o direito, por ser um processo especial, o direito coletivo é a mesma coisa do direito individual? Não. É por isso que precisou de um processo específico para a defesa desses direitos. Não é? Eles não são tratados e tratáveis da mesma forma que um direito individual. O direito individual é um direito de quem? É o meu direito, é o seu direito. O direito coletivo é o quê? É o nosso direito. Olha como é diferente. Não é? Então, isso é preciso ser entendido. E aí nós vamos ver aí, por exemplo, nesse roteiro, nós vamos começar a trabalhar aí exatamente com o conceito de direitos
de direito subjetivo. Eu trago a primeira coisa para a gente começar o assunto. Direito subjetivo, de fonte, de um alemão, que é um conceito muito conhecido, que vocês já viram em mais de uma oportunidade por outros professores, e na doutrina. Para quê? Primeiro, para a gente verificar que esse conceito de direito subjetivo não dá para explicar a ideia de direitos coletivos. E aí, quando a gente vai estudar os direitos, aí passamos em seguida a estudar os direitos coletivos, mostrando o quê? Como é que eu vou estudar o direito coletivo? Olha, aí a doutrina, a parte da linguagem científica que vai explicar os institutos jurídicos, vai me dar a ideia, primeiro, de uma classificação desses direitos, como é que eles nasceram, como é que eles surgiram, por que eles nasceram, surgiram, certo? E aí, em razão disso, por que um processo para a sua defesa? Porque nós vamos ver também que, com relação. Aí, nós vamos chegar à conclusão de que esse objeto de direitos coletivos é muito diferente do objeto de direito subjetivo. Primeiro ponto. Segundo ponto, para a defesa desses direitos coletivos. Porque, para a defesa dos direitos individuais, eu posso trabalhar o quê? Eu posso trabalhar a ideia de que, para você ser parte ou responder a um processo na defesa de direitos individuais homogêneos, você precisa ser o quê? Titular desse direito. Ou, de qualquer forma, ter participado dessa relação jurídica. Então, se você é proprietário de algum bem da vida, e esse bem está sendo ameaçado de uma lesão ou sofreu uma lesão, você é o quê? O legitimado para ingressar em juízo, se não conseguiu resolver a questão de forma direta, você é obrigado a entrar em juízo para postular a defesa do seu direito. Olha, do seu direito. É a defesa do direito subjetivo. E você, como titular desse direito, é o legitimado para essa ação. Se você foi quem causou a lesão, você é quem vai responder essa ação por ter causado lesão a alguém. Agora, nos direitos coletivos, aí nós temos a seguinte situação. Os legitimados nos direitos coletivos, em regra, não são titulares do direito. Primeiro ponto. Olha aí. Nossa, olha, não se casa nada com o direito coletivo aí, nesse aspecto, com o direito individual. Segundo, o direito não é meu nem é seu, é nosso. Se é nosso, quem de nós vai ser o legitimado? Tá vendo? Eu preciso encontrar uma resposta. E quem é que vai me dar isso? A ciência do direito vai me oferecer dados, elementos, informações, para eu poder compreender, a fim de que eu possa pôr na lei uma legitimidade que a ciência me indicou. Aí eu vou colocar lá na lei, né, aquilo que é objeto de configuração dessa legitimidade. Um detalhe, a ciência do direito, ela não se presta só a compreender o direito posto, ela se presta também a pôr o direito na ordem jurídica vigente. Esse detalhe agora é importante esclarecer isso. Por isso que o legislador, ele é o intérprete autêntico do direito, certo? O legislador é o intérprete autêntico, porque ele é quem faz a norma, ele é quem interpreta melhor o direito. Por incrível que pareça, por você veja como são as coisas, né? O legislador é o intérprete autêntico do direito. O juiz é o intérprete aplicador do direito. O administrador é o intérprete aplicador do direito também. Qual é a diferença, então, do judiciário para o administrador? Porque o judiciário dá a interpretação última para que o administrador
siga a interpretação que o judiciário dá quando, por acaso, está havendo conflito de interpretação desse direito, certo? E todos nós, como eu disse, por isso que eu disse, todos nós somos intérpretes. Nós somos intérpretes para seguir a ordem jurídica, fazer os negócios, realizar os negócios, desfazer os negócios, fazer as nossas escolhas de vida, profissionais, do que eu vou fazer na vida, do que eu quero. É o direito que autoriza tudo isso. E eu tenho que dar uma interpretação ou saber. Não é que eu tenho que pegar um texto para olhar, mas como é que a sociedade... na realidade, vai de acordo com a conduta da sociedade. Isso aqui é possível. Não, isso daí você pode fazer o negócio. Pronto. Ali é porque alguém interpretou e está dizendo, se sabe, é comum, é um conhecimento comum do povo, certo? Agora, quando a coisa complica, o processo é sempre excepcional, extraordinário, viu, minha gente? O processo não é uma coisa rotineira, comum. O processo é excepcional, é extraordinário. O comum é que as coisas, os negócios se realizem naturalmente. Por exemplo, a compra e venda, alguém compra algo, pague e quem vendeu entregue a coisa. Se eu tenho algo e vou fazer uma locação, que se pague o locador, entregue o bem para usufruir, e o locatário pague pelo usufruto, vamos dizer assim, que é o uso do bem, e assim por diante, a reparação do dano. Se eu tenho um bem e alguém lesionou, que pague pela lesão, né? E vai por aí afora. Então, o que é o direito? O direito é fazer com que eu compreenda, entenda e melhor interprete, a fim de que melhor se possa conviver em sede de grupo social. É isso, minha gente, certo? É por isso que tem o intérprete criador da norma, o intérprete aplicador, o administrador, e o intérprete com última palavra para dizer o que o criador fez, o intérprete criador, para que os outros possam seguir. Quem melhor dá essa interpretação é o judiciário. Então, e nós aqui estamos estudando direito para quê? Para isso. Para que eu, na condição ou de um intérprete autêntico ou de um intérprete definidor da interpretação da norma jurídica, ou um intérprete aplicador da norma jurídica, possa fazer bem a interpretação e a aplicação dessa norma jurídica. Tá vendo? É isso, é esse o nosso papel aqui. Não é nada do outro mundo, certo? Diferente, nada. Tudo de forma muito natural que se faz. Agora, existe só uma interpretação? Existe uma melhor interpretação? Existe uma melhor interpretação. Qual é a melhor interpretação? Ou existe mais de uma forma de interpretar? Não existe mais de uma forma de interpretar. Ou, se resulta de formas diferentes de interpretar, é porque não foi bem interpretado, não utilizei todos os meios, talvez, adequados. Quando é que um julgado não corresponde a uma boa aplicação e uma boa interpretação que foi dada num julgado? Quando ou esse julgado incorreu no equívoco de conhecimento da matéria, ou que o autor desse julgado não entendia da matéria, ou o autor desse julgado agiu de forma proposital, de forma a desvirtuar realmente a finalidade da norma. Afora isso, não tem como. Agora, se tiver, para eu superar isso daí, bom, primeiro, para superar, eu tenho que ser um intérprete que seja o máximo possível desprovido de valores e de preconceitos e de tudo, para poder interpretar bem a norma. Porque se eu tiver um interesse, um preconceito, traço conceito, se eu já previamente disser que para isso minha posição é essa, eu não sou um intérprete, eu sou apenas um ditador. Né?
Tem nada de interpretação aí. Agora, se eu para eu ser isso, eu tenho que ser uma pessoa que saiba. Por isso que esse autor, o Carlos Santiago Nino, ele trabalha com uma ideia muito interessante, é que o intérprete, para ser intérprete, ele dá aqui mais ou menos 9 requisitos sobre o intérprete. E ele fala do intérprete autêntico, que é o legislador. Né? Nesses requisitos, eu não vou passar para vocês agora, mas depois eu posso até dar para vocês. Nesse intérprete perfeito que ele trabalha, é exatamente aquele intérprete, quando é que sai a melhor, onde é que sai, como é que sai a melhor interpretação. É aquele intérprete que trabalha com o intérprete autêntico, que é o legislador, mas serve para o intérprete, qualquer outro intérprete. É aquele que é perfeito. Como é que é perfeito? É aquele que é onisciente, onipresente, sabe de tudo, não erra em nada, não tem nenhum preconceito sobre aquilo e vai dando determinadas características, chega a 9 características. Alguém é intérprete desse jeito? Não, ninguém é. Então, nunca, possivelmente, vai ter uma interpretação perfeita, certo? Mas sempre vai ter uma interpretação melhor. E nós vamos ver isso aqui muitas vezes. Eu vou trabalhar com essa. Guardem essa ideia aí, porque eu vou trazer muitos exemplos, inclusive de jurisprudência. Por que é que essa jurisprudência aqui é nesse sentido e essa outra é nesse sentido? E nós vamos trabalhar a ideia de por que é que uma é melhor do que a outra. Se tem duas posições, elas deveriam ser iguais. Não, elas não são iguais. Uma, ou por falta de conhecimento, ou por não ter analisado todos os aspectos da questão, e por má fé. Má fé aí, quando eu digo, é por vontade própria, por não querer ou querer dizer que é isso, acabou-se. Pronto. É mais ou menos por aí que a gente tem que trabalhar as coisas, certo, minha gente? Está perto aí do horário aí, Dona Agra? Eu acho que está, né? Aqui Faltam 3 minutos, professor. Faltam 3 ainda? Nossa, isso tudinho. Que beleza. Não, mas tá bom. Olha, eu espero que vocês sejam bem-vindos a todos, sejam bem-vindos todos. Eu espero que vocês adquiram alguma parte de conhecimento, mesmo à distância, virtual aqui, tá certo? Espero que vocês estejam com as câmeras ligadas aí, principalmente com os ouvidos bem antenados, já que não se liga no visual. Espero que vocês tenham boa sorte nesse semestre, mesmo fracionado, com o tempo aí meio atropelado aí com Natal, Ano Novo e essas coisas todas, né? Espero que vocês tenham todo e absoluto sucesso nessa minha matéria e nas outras matérias e no curso, que em breve vocês já estão concluindo, talvez aí na turma já tenha algum bocado de concluinte, né? E que a gente trabalhe aqui e vocês aproveitem o máximo possível, porque eu vou me esforçar para passar o máximo possível de informações. É isso que é meu papel aqui, tá certo? O máximo possível de dados, de elementos, para ajudar vocês a ser um bom profissional, tá certo? É isso que eu trabalho com essa ideia. Qualquer que seja a área que vocês vão, não é obrigado a ser só na área de direito, não. Eu falei aí hoje de uma série de outras atividades que você pode exercer, e mesmo que você não exerça nenhuma dessas atividades que eu falei também, como um cidadão consciente e que saiba também um mínimo de interpretação e compreensão do direito, ok? Tá bom assim? Então,